Vamos iniciar aqui. Eu acredito que alguns já tiveram contato com licenciamento ambiental e outros talvez não, ou então alguns não se lembrem de fato muito bem do que se trata o licenciamento ambiental, os seus conceitos e definições. Então eu trago aqui que o licenciamento ambiental é o procedimento administrativo pelo qual órgãos ambientais, seja de nível municipal, estadual ou federal, ele licencia tanto a localização como a instalação, ampliação, reforma e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental. Então, pode ser tanto um empreendimento, uma indústria, um comércio, como um loteamento, né? Como um condomínio, a construção de um condomínio residencial, como também atividades pontuais, como, por exemplo, a atividade de terraplanagem, para fins de construção de uma residência, mas que a residência em si ela não é passível de licenciamento por ser um porte pequeno, mas a terraplanagem em si ela é passível de autorização ambiental. Então, só para vocês entenderem bem, o licenciamento ambiental é o procedimento em si e não necessariamente o ato administrativo, que aí a gente vai ver posteriormente que o ato administrativo é a licença ambiental. Ele não se resume a um simples ato e ele deve atender etapas. Essas etapas se resumem a, inicialmente, o órgão ambiental ele definir com a participação com a participação do empreendedor, os documentos, projetos e estudos ambientais necessários ao início do processo de licenciamento. Então, essa é a etapa pré-requerimento da licença. Então, lembrem-se do checklist. Posteriormente, eu vou mostrar, inclusive, um exemplo de checklist. O checklist de documentos que o empreendedor tem que cumprir para que ele solicite a licença ambiental. Essa lista de documentos é definida pelo órgão ambiental. Quando ele fala a participação do empreendedor, é porque ele pode questionar, né? Questionar por que tal documento, por que determinado estudo ambiental, e em um consenso eles vão discutindo quais os estudos mais adequados. A segunda etapa se baseia justamente no requerimento da licença ambiental, onde o empreendedor vai organizar toda essa documentação, esses projetos e estudos ambientais que foram definidos na etapa do checklist e, posteriormente, dar entrada junto ao órgão ambiental. Nessa etapa de requerimento da licença ambiental, taxas envolvidas no processo de licenciamento ambiental já devem ter sido pagas, né? Inclusive taxas de análise de determinados estudos ambientais. Tem órgãos ambientais que às vezes deixam para solicitar estudos ambientais mais aprofundados na etapa 4, que eu vou falar posteriormente. Enquanto outros órgãos ambientais já deixam pré-determinado todos os estudos que eles querem logo no ato de início da licença. Entendam, estudos ambientais é diferente de projetos e é diferente de documentos. Documentos, ele se limita a formulários padrões do órgão ambiental que o empreendimento tem que o empreendedor tem que preencher. Também escrituras de documento, CNPJ ou CPF, contratos de locação da área onde vai ser instalado aquele empreendimento, aquela atividade. E projetos podem ser projetos arquitetônicos, plantas baixas, do empreendimento, vai depender muito do tipo de atividade de empreendimento a ser desenvolvido e os estudos ambientais, os que nós já conhecemos, né? A terceira etapa vai consistir justamente na análise dessa documentação que foi apresentada. Então, o órgão ambiental ele tem um prazo para que analise essa documentação. Esse prazo vai depender de cada regulamentação do município ou do estado, mas em geral
é de 6 meses. Então, o órgão ambiental tem até 6 meses para apresentar um parecer a partir da documentação que foi apresentada. Esse parecer, ele pode vir em forma de esclarecimentos e complementações, que aí entra a etapa 4, onde a documentação que foi apresentada não foi o suficiente. Então, o órgão ambiental, ao fazer as visitas, as vistorias técnicas, ele pode observar outras coisas pertinentes para o processo de licenciamento ambiental e solicitar estudos ambientais ou documentos ou projetos adicionais. E isso ele vai fazer na etapa 4, que é quando ele solicita esclarecimentos e complementações. Normalmente isso é realizado via ofício, encaminhado, direcionado ao interessado, ao empreendedor, enfim. E o prazo de resposta desse ofício também vai de acordo com cada órgão ambiental, a regulamentação do município, do estado, enfim. Aqui no município de Juazeiro do Norte é 4 meses. Então, o ofício sendo encaminhado uma vez, o empreendedor ele tem até 4 meses para apresentar toda a documentação que foi solicitada em complementação. Aí, quando ele fala que ele pode haver a reiteração da mesma solicitação, essa reiteração ela pode ser feita dentro desses 4 meses. Então, o órgão ambiental ele pode escolher mandar o ofício uma única vez e aguardar esse prazo, dando um prazo único, ou ele pode reiterar a cada 30 dias, reiterar a cada 15 dias, ou reiterar a cada 60 dias, para que o empreendedor apresente. Ele não apresentando esse ofício, para deixar bem claro aqui para vocês, eu não coloquei no slide, mas se ele não apresentar esse ofício, a licença é arquivada. Ela simplesmente é arquivada. E uma licença ambiental, uma vez arquivada, dificilmente ela consegue ser desarquivada. O empreendedor ele pode solicitar esse desarquivamento, mas ele tem que apresentar uma justificativa e muitas vezes é levada ao setor jurídico de cada órgão ambiental para que seja analisado o desarquivamento. Mas é muito difícil isso acontecer. Então, o que normalmente acontece é o empreendedor ter que iniciar do zero, da entrada do zero, em todo o processo de licenciamento. Pronto, a quinta etapa é a etapa de audiências públicas. Aí é quando couber. Normalmente, audiências públicas só ocorrem quando empreendimentos ou atividades são instaladas em áreas de algum tipo de interesse social ou ambiental, que aí muitas vezes vai ser solicitado, inclusive por órgãos externos, como colegiados, conselhos que protegem aquela determinada área. Que aí solicitam a audiência pública justamente para saber o impacto da vizinhança naquela localidade, discutir com a população sobre isso e por aí vai. A sexta etapa aí inclui também mais esclarecimentos e complementações a partir do que foi discutido na audiência pública. Mas aí entendam, essa quinta e sexta etapa não é regra. Elas não ocorrem em todos os procedimentos de licenciamento ambiental. Inclusive a quarta etapa, mas a quarta etapa é muito mais comum acontecer. Na sétima etapa, consiste justamente na emissão do parecer técnico. Então, a partir de toda a documentação, todos os estudos e projetos que foram apresentados, vai haver a emissão desse parecer técnico, a partir do analista técnico, da visão dele, de todos os documentos que foram apresentados. Ele vai dizer, por fim, né, se o procedimento de licença fica deferido ou indeferido. Então, sendo deferido, vai ocorrer a emissão da licença ambiental, que é o ato administrativo. Não sendo deferido, a licença não é emitida e o empreendimento não pode prosseguir com a sua instalação, operação, ampliação ou reforma. E, afinal, o que é licença ambiental? Licença ambiental é o ato em si. Enquanto o licenciamento consiste no procedimento, a licença consiste no ato, no documento que vai constar essa autorização.
onde o órgão ele estabelece condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, enfim, para um empreendimento que está sendo instalado, ampliado, operado ou reformado. E normalmente vem em formato de condicionantes. Além das restrições básicas para todo tipo de empreendimento, na licença ambiental, no documento que é emitido na licença ambiental, vem as condicionantes. Essas condicionantes não devem ser confundidas com estudos ambientais necessários para a emissão da licença ambiental. Condicionantes são documentações extras, adicionais e, inclusive, relatórios de monitoramento que eles devem apresentar após a emissão da licença, como um mecanismo, uma ferramenta de monitoramento ambiental do empreendimento que foi instalado, enfim, ou que está operando. A condicionante ela não deve consistir na solicitação de documentos que não deram tempo solicitar dentro da licença ambiental. Normalmente, às vezes isso acontece muito e é um erro jurídico. E muitas vezes o Ministério Público, ele pede a suspensão ou cancelamento da licença por causa disso. Normalmente isso acontece muitas vezes quando também tem influências políticas. Nós sabemos que isso existe, é crime, mas existe. Então, não se deixar estudos tais essenciais para a emissão da licença ambiental nas condicionantes. Porque uma vez emitida a licença ambiental, está aí o documento que diz que aquele empreendimento está habilitado a ser instalado, a ser operado, a ser ampliado dentro de tudo que preconiza as legislações ambientais. Então, uma vez a licença ambiental emitida, não pode ter nenhum estudos ambientais em pendência ou dentro das condicionantes, porque aí essa licença ambiental ela pode ser cassada, cancelada ou suspensa. Bom, vou passar essa parte de uma forma bem breve, porque ela está na COEMA número 2 de 2019. Então, se vocês quiserem aprofundar um pouco mais do que se trata cada tipo de licença, só procurar essa COEMA, ela está disponível na internet. E vocês podem ler um pouco mais e entender um pouco mais do que cada uma se trata. Mas, basicamente, as licenças que nós conhecemos e que são mais utilizadas é a licença prévia, licença de instalação e licença de operação. A licença prévia ela vai consistir na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade, aprovando sua localização e concepção. Ela vai atestar a viabilidade ambiental e estabelecer requisitos básicos e condicionantes a serem atendidas nas próximas fases da sua implementação. Então, entenda, a licença prévia ela não autoriza a instalação, o início das obras. Ela não autoriza a operação do empreendimento. Então, digamos, se tratando de loteamento ambiental, está lá o terreno. A licença prévia ela vai apenas dizer que aquele terreno está apto a receber instalações de loteamento a partir da vizinhança, a partir dos recursos naturais existentes ali, das questões ambientais, sociais e econômicas. É isso que ela vai dizer, que está apto a receber. Mas ela não autoriza em si o início das obras. Já a licença de instalação, ela vai analisar já a questão de instalação do empreendimento e vai autorizar a instalação desse empreendimento, permitindo o início das obras. E a licença de operação, ela autoriza somente a operação. Então, veja que aí existe uma sequência. Você não pode ter uma licença de operação sem antes passar pelas licenças anteriores. Então, obrigatoriamente, você tem que ter a prévia para posteriormente ter a de instalação e posteriormente ter a de operação. Aí você me pergunta, e quanto aos empreendimentos que já existem, que estão operando? Indústrias, comércios, enfim.
que já estão em atividade e operando e não possuíram nenhum tipo de licença ambiental. Eles vão retirar uma regularização da licença de operação, que é uma versão da licença ambiental que compacta essas 3 licenças em uma só. E a regularização de operação vai solicitar estudos, documentos e projetos que seriam apresentados gradativamente dentro dessas fases prévia, instalação e operação. Inclusive, quando se fala das taxas de licenciamento ambiental, das taxas que são cobradas pelos órgãos ambientais, quando se trata de uma regularização de licença de operação, o empreendedor, o interessado, ele vai pagar 3 taxas, onde cada uma compreende respectivamente a licença prévia, instalação e operação. Bom, e a carta de anuência? A carta de anuência, ela autoriza o uso e ocupação do solo, conforme o zoneamento urbano daquele município, daquela localidade. E antes mesmo do empreendedor dar entrada na licença prévia, ele já tem que estar com a carta de anuência em mãos. Isso vale para todas as licenças, todas as licenças. Mesmo aquelas de regularização, mesmo aquelas de renovação. Então toda vez que o empreendimento, mesmo ele estando com licença de operação emitida válida, a partir do momento que ele vai renovar a licença, ele tem que apresentar uma carta de anuência atualizada, certo? Normalmente isso ocorre na maioria dos órgãos. Talvez tenha algum órgão ambiental que não cobre dessa forma, porque não existe isso na lei, assim, dizendo que até na renovação tem que apresentar a carta de anuência. Não é uma regra, não está em legislações. Pelo bom senso dos órgãos ambientais, eles sempre solicitam a atualização da carta de anuência.